Olá, seja muito bem-vindo ao Multifrequência, esse programa feito especialmente para você ficar sintonizado com a palavra, com a igreja e com a missão de Deus. Eu sou a Lídia Dickel e estarei contigo durante todo o programa, onde vamos contar com a presença e a participação de convidados muito especiais. E todos os nossos quadros hoje vão nos comunicar sobre arte e comunicação, como é importante, né? E a gente vai perceber essa importância no decorrer desse programa, você vai aprender bastante, eu também, e vamos juntos que eu estarei com você. A arte é uma expressão do ser humano. O artista observa a criação, interage com ela e a interpreta, produzindo algo belo que sirva para o seu próximo, não é verdade? A arte ela é usada com criatividade e essa criatividade humana tem como fonte e origem a característica própria, criativa de Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra e como Ele nos criou à sua imagem e semelhança, somos feitos, mas não apenas feitos, somos criados à imagem de um Deus Criador. Criamos porque Deus é Criador. No entanto, a área artística muitas vezes é vista de maneira nebulosa. A arte que nos leva para o belo, para a verdade, para a harmonia, mas a arte que nos confunde, é apoiada na mentira e se distancia completamente da semelhança com o Criador. E como viver nessa relação confusa e às vezes dicotômica em relação à arte? Já parou para se perguntar? Não dá uma confusão? Pois é. Também, como se envolver com trabalhos artísticos entendendo a nossa própria relação com o Criador? Não é meio curioso? Pois é. Então hoje no programa nós poderemos aprender e discutir mais sobre isso e você é nosso convidado especial. Seja muito bem-vindo para falar desse tema tão gostoso. Saiba Mais é o nosso quadro onde os pastores respondem as perguntas que fizemos lá nas caixinhas do Instagram da IPB Oficial. Aliás, se não segue ainda, não sei o que você está esperando, vai lá e segue IPB Oficial, que tem um conteúdo edificante para você todos os dias e você ainda participa de enquetes como essa, por exemplo, que nós vamos responder, os pastores vão responder no programa de hoje e eu quero te convidar para conferir o que estão perguntando sobre artes e comunicação. E saiba mais! Primeira pergunta, dicas para a liderança de jovens que têm muito dom e vontade de expressar a sua arte. Uma das formas mais eficientes para que tudo aconteça da maneira correta e para a glória de Deus e não para a glória humana é o discipulado com base nas Escrituras Sagradas. Essa é uma dimensão muito diferente daquilo que a gente tem normalmente. Afinal, todos nós que temos vontade de expressar a nossa arte de alguma forma, podemos ser traídos por nós mesmos a ponto de produzirmos ou de gerarmos o nosso conteúdo artístico para a nossa própria glória ou para que, de alguma forma, nós possamos alcançar o destaque, a visualização, o reconhecimento, a validação de alguém. O discipulado nos arranca desta possibilidade, dessa cilada e nos coloca no lugar certo, de fazermos tudo para a glória de Deus. Então, creio que este seja um princípio fundamental para que o trabalho corra e transcorra bem, em segurança e com o propósito correto. Não fazemos nada para a nossa glória. A nossa arte e todo movimento artístico deve ser para a glória de Deus. Se Deus não estiver sendo glorificado, não adianta. Se a glória for nossa e não dele, também não adianta. O discipulado é a primeira etapa. Pergunta número 2, como incentivar o desenvolvimento dos artistas da minha igreja? Uma das maneiras eficientes é trabalharmos a descoberta dos dons e talentos. Dentro do seguinte entendimento: Deus nos deu talentos e dons para o serviço dele. Ao pensarmos sobre esse assunto e ao buscarmos aquilo que Deus já nos confiou, ou seja, Deus já nos deu ferramentas,
Deus já nos deu instrumentos para que o nome dele seja glorificado e que nós possamos, a partir daquilo que ele mesmo nos deu, fazermos a sua obra. Então esse incentivo é uma forma de descobrir aquilo que Deus já nos deu. Dentro daquilo que Deus já nos deu, é exatamente aquilo que nós podemos usar para a glória dele. Em suma, Deus vai nos usar para o serviço dele através dos dons e talentos que ele já nos confiou. Pergunta número 3, qual a função de um artista? O artista, do ponto de vista cristão, é um pregador. Ele anuncia o evangelho a partir da sua arte. Arte que ele recebeu da parte de Deus. Então, quando a Bíblia diz que todo dom perfeito desce do alto do Pai das luzes, a ideia é que esta arte é fruto da ação divina na vida de alguém. Esse alguém é o artista, é quem consegue pregar o evangelho por meio de uma habilidade que ele recebeu da parte de Deus e que ele desenvolveu também com seus esforços e faz disso o anúncio da palavra do Senhor. O artista, ele aponta para, ele sinaliza, ele diz, olha, a arte não é minha, a arte é sobre ele, a arte é dele e a arte é para ele. O artista é um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Pergunta de número 4, como as expressões artísticas podem nos ajudar a nos conectar com Deus? Deus se revela a nós. Deus comunica, Deus fala, Deus anuncia, Deus declara. Quando nós temos a obra de Deus, nós podemos observar a sua revelação, a revelação por meio das Escrituras, Jesus, o mensageiro e a própria mensagem da parte do Senhor. A arte, ela funciona, ela existe como um manifesto da redenção. Ela é uma maneira de Deus falar conosco, ou seja, a sua revelação é declarada, é demonstrada, é apresentada por meio da arte. Essa arte, portanto, é uma forma de Deus se comunicar. E nesse processo da comunicação divina, que nos faz ver aquilo que só Ele é capaz de realizar, algo tão especial e tão diferente que somente a boa mão do Senhor é capaz de produzir. Então nós temos, por meio da arte, uma comunicação, e é a comunicação da redenção que vai nos conectar ao nosso maravilhoso Deus. Pergunta de número 5, quais são os princípios bíblicos que podem orientar a criação e o consumo de arte dentro da comunidade de fé? Quero lembrar o Salmo 19, versículo 1, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. A natureza é a revelação divina, Deus que fala conosco, e é também a fonte, uma das principais fontes da criação artística. Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 10, versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E ainda, Tiago, capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A natureza, a fonte onde nós vamos buscar, onde nós vamos construir boa parte do nosso conteúdo artístico. Fazemos tudo para que Deus seja glorificado. E toda a nossa habilidade, nossa capacidade vem do Senhor. Então, vem de Deus para que eu faça para a glória dele. Eu me baseio naquilo que ele declara. Não à toa, a nossa construção artística deve ter o fundamento da palavra. Deve ser algo a ser compartilhado da palavra. Ela é a nossa fonte para que mais pessoas conheçam aquele que nos deu a bênção do talento artístico. Que assim seja na sua vida. Sexta, como podemos utilizar as artes para transmitir a mensagem do Evangelho e compartilhar a fé de maneira impactante e relevante?
Eu comparo ao movimento artístico com o movimento de semear. O semeador semeia a palavra, assim nos ensina o Senhor. Todo nosso movimento artístico deve ser de semear a palavra de Deus. A nossa mensagem artística será impactante e relevante à medida que ela se concentrar nas Escrituras. Tudo que a gente produz, em qualquer área, em qualquer parte, em qualquer tipo de arte, deve estar centrada nas Escrituras, centrada na palavra de Deus, centrada no Evangelho de Jesus. A proclamação é de Jesus e não nossa. Nós proclamamos a Cristo e Cristo ressurreto, Cristo vivo. A nossa relevância, o nosso impacto se dará à medida que nós estivermos dentro da palavra do Senhor. Quando nós nos distanciamos dele, a glória é nossa e a mensagem é nossa, e a nossa palavra volta vazia. Mas se estivermos centrados nele, a palavra do Senhor jamais volta vazia, ainda que a nossa arte não tenha nenhuma palavra. Ela será um discurso, será uma pregação, será um sermão que aponta para a mensagem que Deus está nos trazendo e que nós estamos compartilhando com aqueles que estão nos acompanhando. Portanto, a relevância e o impacto se dará à medida que estivermos centrados na palavra do Senhor. Longe dele, nenhuma relevância. Centrados na palavra, centrados em Cristo, relevância e impacto, porque ela estará ministrando ao coração daqueles a quem Deus quer ministrar. As artes podem nos edificar de várias formas diferentes e existem diversas formas de manifestações artísticas que podemos usar para nos expressar, nos comunicar e para glorificar o reino dos céus. E é por isso que a nossa colunista de hoje é a Vitória Fava, que já é uma figurinha carimbada aqui da nossa rádio Nova Frequência, e ela vai nos trazer uma poesia linda, como de costume, né? E ainda formas práticas de como a arte pode influenciar e afetar o nosso dia a dia. Para o que você está fazendo, se conseguir, é claro, e presta atenção no que a nossa colunista de hoje trouxe especialmente para você. Oi, gente, meu nome é Vitória Fava, tenho 25 anos e eu fui convidada a falar um pouquinho sobre admiração, contemplação de artes, do belo. E, enfim, antes eu queria falar um pouquinho sobre a minha trajetória, para vocês me conhecerem, para essa ser uma conversa interativa. E eu me considero uma contadora de histórias desde que eu me entendo por gente, eu acho. E eu sempre gostei de aprender, interpretar as coisas e contar de uma forma bonita e criativa. E por isso eu acho que o meu eixo principal de serviço, de produção cultural para esse mundo, seja através das artes e, no meu caso, da escrita. Sou escritora, eu sou também médica e eu queria trazer esse paralelo de alguém que todo dia está vendo coisas feias e corrompidas e decadentes e mortalhas e que tem o papel de elevar, sabe? Trazer o belo para a humanidade, trazer narrativas belas, produzir arte. Por que eu tô falando isso? Bom, tem diversos autores e um que eu quero ressaltar aqui é o Makoto Fujimura. Também é uma coisa que tem estado muito no meu coração, que trazem essa noção de arte como uma hermenêutica da nossa realidade. O que seria isso? Significa que o artista é aquele que tem a função de interpretar a sua realidade e então externalizar isso como uma narrativa bonita. E a gente está num mundo decaído, a gente está num mundo que é esse lado aqui, ó, cheio de mortalhas, sujidades, doenças, corpos corrompidos e pecado. Como que a gente vai conseguir pegar tudo isso e interpretar e trazer uma construção de uma narrativa bonita, mas que ainda assim seja verdadeira, que não feche os olhos para as nossas dores e que tenha esperança? Bom, primeiro eu queria incentivar você a contemplar e admirar a arte com a base certa. E se a gente tem que interpretar a realidade, de onde a gente vai tirar o que é real? E como que a gente vai ter a chave da interpretação?
Então, primeiro eu queria incentivar você a buscar um contato próximo, pessoal e diário, constante com o Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, Senhor e Criador da nossa existência. Porque o Deus que se revela nas Escrituras e na criação se revelou no seu Filho Jesus Cristo. O Deus, homem, que se fez carne como a gente, que nos ensinou a viver nesse mundo e a ver esse mundo da forma certa. O Deus, Espírito Santo, que está conosco momento a momento, nos orientando, nos ajudando a interpretar e confirmando o amor de Deus no nosso coração, como diz em Romanos 5,5. É esse Deus trino que tem a chave da interpretação e que tem a resposta do que é a real realidade. Só assim a gente pode contemplar de uma forma mais completa, mais verdadeira e com uma noção do bem maior. Enfim, em termos de conhecer mais a Deus, entendê-lo mais, eu queria ler uma frase aqui do queridinho de muita gente, meu queridinho também, o nosso senhor Van Gogh. Ele fala o seguinte: não posso deixar de pensar que a melhor forma de conhecer a Deus é amar muitas coisas com uma sublime, genuína, profunda simpatia, com devoção, com inteligência. E você deve tentar o tempo todo entendê-lo mais. Então, para o Van Gogh, quando você contempla uma paisagem, uma obra, uma vida que seja, a dor de alguém sendo exposta em uma narrativa, você tem que tentar olhar aquilo com uma profunda simpatia, ou seja, aberto a tentar ouvir aquilo de forma genuína, verdadeira e também com inteligência, com devoção, com sublimidade, elevando isso. E em tudo isso buscando entender mais o Criador que se revela nas suas criaturas, que se revela na sua criação. E eu queria te convidar a ter esse tipo de olhar contemplativo que, como diz Van Gogh, vou repetir, o tempo todo tenta entendê-lo mais. A gente tem que buscar admirar, entendendo mais a Deus. A gente tem que tentar apreciar as coisas, buscando estar mais perto de Deus. Esse é o principal olhar que um contemplador qualquer deveria ter. Enfim, agora eu queria dar algumas dicas práticas sobre, no meu dia a dia, o que eu faço para poder tentar abrir mais a minha cabeça, não só para criar mais ou melhor, mas para apreciar mais e melhor. E uma coisa que é muito importante é a gente criar rotinas que ensinem o nosso coração a estar aberto para a beleza e a desejar a beleza. Então, acordar, organizar o seu quarto, arrumar a cama, deixar as coisas bonitinhas, escolher intencionalmente a roupa que você veste, passar uma maquiagem ou arrumar sua barba, que seja. Isso ensina o seu coração a cuidar das coisas belas e a desejar pela produção que narra algo bom, entende? Se a gente começa a abrir mão de todas essas coisas, cada dia os nossos dias ficam mais escuros e feios e a gente está mais fechado para a beleza. E quando eu falo da beleza, não é só a beleza estética. Você pode ver aqui que eu mencionei coisas como saúde, que é tipo você cuidar de si, como ordem, que é organizar o quarto. A gente tem que buscar ter uma vida pura, uma vida verdadeira, porque essas coisas moldam o nosso coração a ser apreciadores, a ser admiradores de tudo aquilo que é louvável. Outra coisa é tentar explorar novas formas de arte, que você sabe que você não vai ser bom naquilo, mas para você ter mais afinidade com aquilo. Por exemplo, eu sou péssima em dança. Às vezes eu ponho uma música e eu tô fazendo faxina e eu começo a dançar. Nem que seja mal, a gente precisa testar essas coisas, a gente precisa arriscar fazer uma pintura, arriscar cantar desafinadamente. Não porque a gente vai dissecar, destrinchar isso como um corpo sobre uma mesa cirúrgica, mas porque a gente vai criar uma afinidade que nos permite ter uma conversa com a arte. Se a arte é uma narrativa, muito mais do que saber dissecá-la, a gente precisa saber conversar com ela. Então crie afinidade com os diferentes artes, mesmo que você não seja bom nisso, mas esteja pronto para uma conversa. E outra coisa é reservar intencionalmente dias, datas no seu calendário para você ter atividades de mais contato artístico, com coisas boas, com coisas bem conceituadas. A gente peca em não fazer isso e em menosprezar, ou só fazer isso quando a gente quer ter um status social conceitual.
A arte não é para isso. A arte, ela é para ser arte. É por isso que ela existe, para existir. Então, aproveite a existência dela, contemple, seja um admirador e faça isso buscando sempre entender mais aquele que é o criador de todas as coisas. Acho que isso é o que dá para falar nesses poucos minutos. Eu espero que tenha sido útil, eu espero que tenha sido agradável e belo para vocês. E chegou aquela hora especial de indicações aqui no Multifrequência e agora eu quero indicar para você que gosta de ler esse livro, Chamados para Criar, do Jordan Raynor. Um convite bíblico para criar, inovar e arriscar. Provavelmente você já teve alguma ideia boa. Depois se dedicou a ela, gastou tempo e energia para concretizá-la. Talvez depois de um tempo você percebeu que poderia ganhar dinheiro e abençoar outras pessoas com ela. Mas logo vem o sentimento: estou perdendo tempo com coisas mundanas. Deveria estar me dedicando mais a Deus. Jordan Raynor, empreendedor de longa data, mostra que os cristãos podem se dedicar a Deus ao criarem coisas para o bem do próximo. E nesse livro, Raynor argumenta primeiro sobre o dever e o chamado de criar, o qual se baseia no próprio caráter criador de Deus. E depois, ele também nos ensina como deve ser um empreendimento que não seja só nominalmente cristão, mas que glorifica a Deus verdadeiramente. Esse livro é um grande incentivo e guia para todos os cristãos que foram chamados para criar. E é com muita alegria que eu indico ele hoje aqui no Multifrequência para você que está nos assistindo, tá bom? E é isso aí, gente. Continuando aqui nosso momento de dicas, né, de indicações, eu quero agora indicar para aquelas pessoas que gostam de passear, que gostam de dar um rolezinho por aí, ou quem estiver, no caso da nossa dica em São Paulo, a dica de hoje é o MASP, o Museu de Arte de São Paulo. Já que estamos falando nesse programa todo de arte, né? O Museu de Arte de São Paulo, MASP, conhecidíssimo, é uma opção de roteiro e de atração que não pode ficar de fora na sua visita a São Paulo, como eu falei. Em plena Avenida Paulista, que é uma delícia, essa instituição conta com milhares de obras importantes de artistas renomados e faz jus à sua fama internacional. Em uma visita ao museu você encontrará desde a arte clássica renascentista europeia até exposições modernas de artistas da atualidade. E a ideia é provocar de maneira crítica e criativa diálogos entre passado e presente e as diferentes culturas, é claro, né? A parte tradicional das exposições você encontrará no primeiro e segundo andar do museu. E nesse pavimento fica o acervo permanente. Já a contemporânea está no primeiro e segundo subsolo. Isso pode mudar, porque o MASP está sempre se atualizando e realizando diferentes exposições. O MASP está sempre em mutação na busca de ser mais diversificado possível e plural. O MASP, gente, para quem não sabe, fica na Avenida Paulista 1578, 1578, em frente ao Parque do Trianon e é de fácil acesso. E detalhe importante, de terça-feira a entrada é gratuita, então você não vai nem gastar e vai curtir essa exposição maravilhosa. Precisa entrar no site antes e reservar o seu bilhete, mas faça isso, siga a nossa dica que você vai viajar nas exposições artísticas desse ponto turístico queridinho de São Paulo, tá bom? E agora a indicação para os cinéfilos de plantão. É claro que o Multifrequência trouxe uma dica para você também. E hoje eu quero compartilhar uma dica cultural que pode ser muito interessante e divertida para os amantes de cinema e comédia, né? O documentário Jim and Andy, disponível na Netflix. É um documentário dirigido por Chris Smith e apresenta imagens exclusivas dos bastidores do filme O Mundo de Andy, no qual Jim Carrey interpreta o lendário comediante americano Andy Kaufman. E durante as filmagens, Jim se entregou completamente ao papel, assumindo a personalidade de Andy, tanto dentro quanto fora das câmeras. É um ator incrível, né? O documentário, ele traz entrevistas com o Jim Carrey, que fala sobre o processo de se tornar Andy. E
como isso afetou na sua vida pessoal e profissional. Acho que todo mundo quer saber isso da carreira do ator, né? E além disso, o filme inclui cenas inéditas e entrevistas com outros membros do elenco e da equipe de produção do filme. Vale a pena assistir? Vai lá e segue a nossa dica de hoje. Se você é cinéfilo, você vai gostar demais. E é com muita alegria que agora a gente vai para um bate-papo muito interessante. E por que não falar bonito, né? Porque vamos falar de beleza, de criação, de arte, com o nosso diretor aqui da PECOM. E é um prazer conversar com ele, Guilherme Yamarino, diretor de criação e arte da PECOM, nosso diretor. E Bom aí? dia, Gui. Eu vejo vocês todo dia, né? E agora a gente vai conversar entrevistando. É verdade. É muito bom. Mas Prazer faz- estar aqui, viu? É mesmo. Eu tenho visto todo o trabalho da multifrequência, as várias posições que a gente faz aqui nesse cenário, e aí participar disso aqui para mim é uma honra. Eu sou muito suspeita a falar, porque você tem dirigido tudo isso e Deus tem te usado. Eu acompanho faz tempo o seu trabalho, né, Gui? E Deus tem te usado há muito tempo com muita criatividade. E é um Graças a prazer Deus, né? poder Pela falar bondade dele disso. sempre. É, Sempre. Eu acho que a gente se conheceu era 2017, 2016, alguma faz coisa assim, né? tempo. Porque foi lá na Presbiteriana de Uma Pinheiros. conferência Impacto que vocês estavam E aí tocando, a eu gente, entrevistei inclusive a gente vocês. tava bem no começo ainda, né? E É, aí Deus foi fazendo muita coisa, dando oportunidades, acho que para todos nós, né? E desenvolvendo, e a graça de Deus nisso é que ele colocou a gente dentro da igreja para fazer isso, para compartilhar essa visão artística para a edificação e o florescimento da arte dentro da igreja. Acho que isso é a missão principal nossa, né? que legal. E o que me marcou muito quando eu conheci vocês na primeira entrevista foi da fidelidade da forma que vocês faziam os hinos, as músicas, as Aham. releituras dos hinos, com fidelidade à palavra É, de Deus. E eu fiquei muito surpresa naquele momento. E hoje a gente está falando aqui de arte e criatividade, né? legal. E eu queria te perguntar exatamente isso. O que que você pode dizer para as pessoas que como a arte pode influenciar, desenvolver um papel na adoração, na experiência espiritual dos indivíduos? É, legal. A arte, ela tem uma característica que ela não precisa de um motivo, de uma desculpa. A arte, ela é bela por si só. Porque uma vez que nós produzimos arte e utilizamos de criatividade para tal, nós a fazemos à semelhança do Criador. Se Deus nos criou à imagem e semelhança dele, como o próprio Gênesis já diz pra gente, confiando na palavra de Deus, nós sabemos que quando eu produzo algo artístico, eu estou representando uma parte, uma porção dessa semelhança com o Criador. Então, por isso, a arte já glorifica a Deus, por ser uma atitude em semelhança ao próprio Senhor das nossas vidas, né? Então, pesquisar sobre arte, desfrutar dessa capacidade do ser humano de expressar a si mesmo e colocar numa pintura, numa música, num texto literário, numa poesia, numa peça de teatro, colocar toda essa beleza, como a gente falou, você falou no começo, né? Eu consigo perceber como a ordem da criação pode ser demonstrada quase como uma maneira de o ser humano se tornar um subcriador. E a gente também cria a nossa medida nesse modo meio derivativo de criar, representando sim o grande criador de todas as coisas. Então, por si só, a arte tem uma beleza e deve influenciar a nossa vida espiritual. De eu entender que eu desfrutar das coisas da Legal. terra faz parte da minha vida diante de Deus, a vida corandeu, né? E a adoração não compreende só as atividades específicas, espirituais, ler a Bíblia, fazer o devocional. Essas coisas são meios de graça, sim. Ler a Bíblia, meditar nas Escrituras, orar, participar do culto, dos sacramentos, desfrutar da comunhão, tudo isso é meio de graça. Agora, também eu posso desfrutar das coisas da terra e a adoração que eu compreendo os benefícios da salvação nos meios de graça, ela deve transbordar
para as minhas atitudes rotineiras, para o meu entretenimento, para a minha produção, talvez, artística num trabalho, para o meu desenvolvimento artístico, se eu sou um músico, se eu sou ou um artista em outras áreas também. Então, deve ter impacto crucial na minha vida espiritual, a maneira com que eu consumo ou produzo arte. E Gui, e falando nisso tudo, tem uma responsabilidade. Eu queria te perguntar quais são os desafios de criar obras artísticas assim, e com qualidade, né? Junto com a mensagem de levar o evangelho, o propósito cristão, o propósito que o cristão deseja transmitir, né? A gente tem sempre um grande dilema, né? A arte, ela deve ser feita com excelência. Então, dentro da arte, ela tem funcionalidades específicas. A arte, ela é uma esfera da existência humana. E por ser uma esfera da existência humana, você tem regras. A gente tem filosofia de estética, por exemplo. Cada detalhe, quando eu estou produzindo uma música, por exemplo, eu tenho os instrumentos, eu tenho os timbres, eu tenho a harmonia, eu tenho a melodia, eu tenho as notas certas para cada estilo, eu tenho a forma certa de apresentar aquele estilo e de acordo com uma palavra vem lá de Aristóteles no Poética dele, que é prosódia. O que é prosódia? Prosódia é quando há uma harmonia em todo esse artefato cultural, artístico, e eu consigo passar a mensagem com clareza. Então tem uma música que tem um teor triste, por exemplo, um teor pesado, eu vou ter elementos estéticos que combinam com isso, para que quando você experimente desse artefato artístico, você entenda com mais clareza. Então um desafio grande para o artista, e principalmente para o artista cristão, é capturar a mensagem do evangelho, e encontrar maneiras artísticas de Legal. realizar isso e passar com clareza, Boa. sem dar o tom de propaganda. Que legal. Porque a arte, ela não precisa ser uma propaganda do evangelho. A arte, ela é uma consequência do evangelho. Legal. Porque uma vez que eu sou redimido, uma vez que eu entendo que Deus é o Criador e que eu crio como uma consequência de eu ser criado por Deus e que redimido a gente consegue observar o mundo com outros olhos, com próprios olhos do Senhor, ao eu fazer arte, que nada mais nada menos é do que eu interpretar esse mundo aqui, absorver aquilo para dentro de mim e voltar um artefato artístico para embelezar o mundo, para decorar o mundo, quando eu tenho a mensagem do evangelho, a riqueza com que eu posso gerar arte é muito maior. Seja arte para dentro da igreja, para uma ação litúrgica, por exemplo, uma música que vai tocar no culto, uma forma de eu apresentar uma arte para um evento da igreja, por exemplo, para os designers, por exemplo, no sentido, uma forma de eu encontrar uma maneira de vídeo para apresentar a mensagem do evangelho, uma pintura que vai apresentar a mensagem, eu posso utilizar isso, mas também para fora da igreja. Sim. A arte que talvez vá transmitir beleza por si só e glorificar a Deus, até mesmo com pontos de não necessariamente ter histórias bíblicas nela, mas pela excelência, pela qualidade, pelo exemplo e pelos valores ali do evangelho que estão intrínsecos nessa arte, ela glorifique a Deus. Então, o maior desafio é eu entender que a arte, ela não é algo que eu faço displicentemente, mas que ela tem parâmetros, ela requer excelência, etc. Gui, e você está falando aqui, eu estou pensando em tantos trabalhos que eu conheço seus, assim, e glória a Deus por vidas iguais aos Glória a seus que Deus. produzem para a glória do Senhor, Aham. né? É música, é livro, é podcast, você é diretor aqui na Pecom, você viaja, você tem sua Sim. família, e a gente vê assim, eu queria que você falasse tanto para pessoas que estão em casa, Aham. que gostariam de saber como começar a produzir, fazer arte, e também para pastores de igreja que querem Sim. despertar talentos que estão dentro das suas igrejas. Tem um pastor muito querido dentre os pastores, um americano chamado Philip Ryken. Uhum. Philip Ryken, a editora Cultura Cristã, lançou o livro dele de Cosmovisão. Ele tem comentários, vários, assim, publicados, inclusive pela nossa editora. E ele é diretor do Eton College, que é uma faculdade norte-americana. Ele herdou o cargo do pai dele, do Leland Ryken. E ambos gostam muito de arte. E o Philip Ryken, ele tem um livro, não foi publicado em português ainda, mas é A Arte para a Glória de Deus, Uau. ou
em inglês é Art for God's Sake. Esse livro, ele tem um ponto muito importante para os pastores, que é de incentivar os artistas cristãos que participam da Legal. igreja local a produzirem, a realizarem coisas. Que legal. Seja uma mensagem explicitamente bíblica, seja uma mensagem talvez não necessariamente ali ipsis literis da Bíblia, mas uma mensagem que vai edificar, vai transmitir beleza, a incentivar os artistas a criarem Que histórias. legal. Todo artista, ele é um produtor de histórias. Ele tem em si uma criação de mundo. Um músico, quando cria uma música, ele está produzindo um universo musical ali. Quando ele organiza um álbum, ele está contando uma história. Um pintor, quando ele elabora todas as cores, os traços e tal, ele está ali contando uma história com isso. Cada exercício artístico é o contar de uma história. E essa história ela vai carregar aqueles princípios, os valores que o indivíduo tem. Se é alguém redimido por Cristo Jesus, vai carregar os valores do Evangelho e vai poder transmitir, ao ser feito com excelência, tudo isso. Então, a grande parte do começo é vá produzir. Então eu quero começar. Sou alguém que eu gosto de compor, sou alguém que eu gosto de escrever, então escreva. Boa. Sou alguém que eu gosto de compor música, então componha. Mas eu não sei fazer, então procure curso, sabe? Referências, né? Vá a referências. Quem são as pessoas que você mais escuta? Quem são as pessoas que você mais lê? Quem são os melhores naquela área que você quer criar? Então procure. Assim, não fique fechado num círculo apenas, né? Vá a todos os círculos e procure as diversas pessoas que têm feito isso com excelência, porque tem muita gente fazendo arte com excelência no mundo. Tem muita gente já no mundo e a gente tem séculos e mais séculos de produção artística. Você vai para a produção literária, você tem os clássicos antigos, você tem literatura moderna, você tem grandes livros de fantasia escritos, grandes romances históricos, você tem também os modernos, gente escrevendo atualmente. Então, conhecer tudo isso e criar um repertório artístico é bem necessário para você começar a produzir. E para os pastores e líderes dentro da igreja, incentivem. Talvez a gente possa criar ambientes dentro da igreja local para eles mostrarem a arte. Eu não estou falando que esses ambientes precisam ser dentro do culto, porque o culto não vai ter exatamente um espaço para demonstrar uma expressão artística. Talvez essa não seja a maior função do culto. A arte no culto, sim, acho que isso é uma outra discussão, mas a igreja, talvez como comunidade, como corpo local, talvez possa oferecer espaços de troca de ideias, espaços de apresentação de projetos artísticos, para que as pessoas possam ter justamente a segurança de uma família que os abraça e os incentiva a melhorar, os incentiva a produzir e também é honesta o suficiente para dizer assim: olha, não ficou tão bom. Para que o ego do artista abaixe um pouquinho. Porque às vezes a gente acha que só porque a gente fez uma coisa com muito afinco, com muito desejo, essa é a melhor coisa do mundo. E às vezes não. Nós precisamos de gente crítica para falar: olha, talvez a sua música não é tão legal. Talvez você precisa melhorar nisso, nisso e aquilo. A E verdade com amor, né? Exatamente. E que lugar melhor para fazer isso do que dentro da igreja? Não é? Com irmãos em Cristo Jesus que vão dizer as palavras necessárias para incentivar em amor, para também criticar negativamente quando preciso, também é amor, sabe? Então é importante esse ambiente. Tanto os pastores incentivem os artistas, quanto os artistas corram, sabe? E incentivar, você falou um ponto muito legal, porque às vezes é o contrário também, a pessoa faz e diz, nossa, não consigo, não vou A pessoa é incentivar, né? insegura. O artista normalmente ele é inseguro. É muito difícil pra gente. Porque aquilo que eu falei antes no começo, né? O artista ele olha esse mundo, Sim. ele internaliza isso e ele volta pra fora. Vou dar o exemplo com música, que é talvez o que o pessoal mais conhece do que eu faço. Eu
internalizo muita coisa, sejam sermões sobre as passagens bíblicas, as próprias passagens bíblicas, talvez conteúdo teológico, experiência de vida, testemunhos que eu escuto, internalizo tudo isso, há uma certa hermenêutica artística nesse aspecto, e aí você volta na forma de uma música, confiança, das trevas à luz, as músicas novas que a gente tem feito, glorificar. E aí quando você volta para a sociedade, ou para a tua comunidade local, para a igreja e tal, há uma certa insegurança, porque você não sabe, será que o pessoal vai gostar? Será que eles vão se identificar? Será que eu tô falando besteira? Será que eu tô exagerando demais? E fica essa insegurança do artista em encontrar páreos que vão olhar a arte que a gente produz e vai falar assim: nossa, eu também sempre penso assim, eu também me sinto desse jeito, nossa, aquilo falou tanto comigo. E isso é importante pro artista. Não tô falando de um elogio excessivo, Fanático, né? mas um lance de uma identificação, Isso, porque legal. isso cria no artista uma segurança e principalmente uma cabeça boa de entender que a minha arte que eu produzo, ela não é exclusivamente minha, ao passo de que todo mundo vai olhar a minha arte e me exaltar. Não É é verdade, isso. boa. A minha arte ela é voltada para todos, para o Sim. serviço. É como se eu estivesse apresentando em praça pública o meu artefato artístico para a glória de Deus, não para a minha. Então, o que vai ser destacado, por mais que falem assim, é o livro do Gui, é a música do Projeto Sola e tal, mas o que está sendo mais destacado aqui é a própria glória de Deus a benefício de todos, Boa, você sabe? É tocou num ponto serviço. E lindo. aí, por isso que a arte é serviço. Sabe por quê? Você tocou num ponto lindo que eu lembro que uma vez a gente estava se cobrando muito, assim, porque a gente queria fazer e não estava dando certo, não estava chegando com excelência, e um pastor virou para nós e falou assim: Deus criou as coisas e viu que é bom. Quem está fazendo tudo o que tem de bom vem dele, É, não é ele que está fazendo? Então você tem que olhar também para aquilo e ver que é bom o que ele está sim. fazendo, né? Por isso que é bom valorizar, às vezes, quando a nossa parte humana tem consciência de que nós somos E limitados, diminui um né? pouco o ego do artista, É, sabe? Porque realmente isso é exatamente. um ponto é, bem tenso entre É. pastores, líderes, entre membros de igreja que vão olhar gente que quer se aventurar para ser um artista É, e aí vai falar assim, não, mas esse artista é tudo egocêntrico, artista é é, tudo não boêmio, é artista assim. não, a igreja precisa acolher os É artistas verdade. e capacitá-los para que eles façam Boa, isso com a consciência correta. Não perfeito, é Gui. para que eles parem de produzir arte, mas para que eles produzam arte com a consciência correta. Ai, que coisa linda essa É, mensagem. Nossa, que coisa linda. Mas vamos lá que tem mais coisa para falar aqui, Gui. vai. Eu quero que você fale um pouco, porque eu, por exemplo, acompanho seu trabalho, muitas pessoas acompanham seu trabalho há bastante tempo, mas eu quero que você pincelasse um pouco assim do que você tem Tá. produzido, tanto aqui na Pecom, como com o seu livro Arthur Coração de Pedra, que Tá aqui tá do lado, lindo, ó. eu quero falar. Olha lá. Ele escreve, gente, ele Hum. cria roteiros incríveis. Eu sou fã, eu não sou suspeito de falar, mas vamos lá. Eu queria que você pincelasse um pouco do que você tem feito, o como Deus tem te usado ultimamente para fazer Tá. e tem saído coisas lindas, viu, gente? Para glória de Deus, tô falando, tá? Amém. É pra glória de É para Deus. glória de Deus. O projeto Solo é talvez a coisa que veio primeiro, assim, dentro do serviço mais geral na igreja, né? De a gente poder edificar a igreja brasileira como um todo. E aí vem o exercício musical, né? Então a gente compõe, toca, vai até as igrejas se apresentar, compartilha a música aí nas redes sociais, etc., nos streamings de áudio. E aí também há outras facetas desse exercício artístico, né? Eu gosto muito do conceito do J.R.R. Tolkien de mitopoética, que é quando eu exerço uma atividade artística, eu estou criando um mundo. E aí Legal. você faz isso com música, faz isso com várias coisas. E como a gente é muito intenso nisso, eu também tenho livros de história e ficção. O Arthur e o Coração de Pedra é um livro infantil com uma história ficcional de um menino chamado Arthur e dos seus amigos. Tem um burro chamado Cosmo, tem o tigre, que é o Walter, tem o Josué, que é um personagem que aparece no meio da história, tem a Patrícia, a pata, tem a gata que aparece. Então ele tem
um círculo de amigos, há uma certa problemática que acontece aqui, e é um conto infantil que tem o seu aspecto moral, vamos dizer Aham. assim, tem o seu ensinamento, assim como todas as histórias têm, mas é um conto sobre o Arthur e o coração dele, que é de pedra, e ele precisa trocar. Então, existe aí uma dinâmica, uma problemática na história, e como toda boa história, tem um clímax, e tem uma resolução, tem aventura e tudo mais. Uma história infantil, a editora Trinitas fez a proposta para publicação, e aí houve uma parceria muito importante com o Augusto. E o Augusto fez, eu vou mostrar algumas aqui, ele fez as ilustrações do Oh, livro, meu né? Deus, tá tão Então, lindo, gente. Olha. o Augusto Marques, que ele fez essas ilustrações, ele fez o concept de cada personagem, né? E é um livro para você ler com os seus filhos, para você dar aos seus filhos que são um pouco maiores, que já leem sozinhos, para eles lerem e entenderem a história, mas o ideal mesmo é aquele livro, como eu tive na educação com os É. meus pais, de sentar assim todas as noites, vamos ler um pouquinho de uma história aqui, aí você lê um capítulo, conversa sobre aquilo e é hora de dormir, E esse sabe? livro é aqueles que a criança gosta de repetir, quer sempre que conta a Pode mesma história. ser, pode ser. O roteiro tá muito bom, viu, gente? É. Esse E, aqui é a produção de livros infantis, né? Eu tenho também e lançado. rapidinho, esse aí é uma história que ela agrada, gente. Coração de adulto também, viu? Ela trabalha, inclusive, coração de adulto, A né? gente costuma falar isso dos filmes da Pixar, né? Que é um É, filme pro adulto e um filme pra criança. é. Então, é uma história pros pais, mas também é uma história pras E sabe o crianças. que é legal, Gui? Que pra gente, às vezes a gente quer presentear alguém que não é cristão, a linguagem não é Exatamente. aquela coisa que vai falar o evangeliquez, né? Ela fala Tem uma uma linguagem história simples, uma linguagem simples, direta, direta e que bem vai objetiva. E como todas as histórias que um cristão produz, obviamente vai ter a algo da cosmovisão cristã, redenção, vai ter claro. uma ordem criacional ali, é É importante. lindo, gente, vale a É bem pena. legal. Fica aí. Na ficção também eu tenho um outro livro publicado na Amazon, que ele é só digital, tá? Não tem versão física. Ele é um conto ficcional, mas para adultos, chama Lanterna de Mar. É um suspense, também é um conto curto, não é Só o muito nome já grande. dá pra ver, né? E Lanterna de Mar é um outro nome para um farol. Então a história se passa num farol na Islândia. E aí tem toda a questão do faroleiro, da família dele, da situação inóspita e as dificuldades de manter o farol aceso. E é uma história sobre fidelidade, sobre perseverança e etc. Então, esse exercício de criar histórias me é muito interessante. Eu gosto disso. Eu consumo muito isso, né? E aí conto histórias através das músicas, conto histórias através dos livros e tem os podcasts também. E aí a gente acaba Aliás, fazendo. quando foi interessante que uma vez eu perguntei pro Gui, como é que você escreveu Bananas São Radioativas? Que coisa legal. Eu fiquei assim, fissurada, curtinho. E aí ele me contou, às vezes eu tô explodindo, Lídia, de ideias, eu vou lá, escrevo. Nem sei se É, foi nessas palavras que você colocou, mas, o que eu te falei né, foi tanto assim. conhecimento, fala. Às vezes a gente tá tão envolvido em produção de sermão, por exemplo, Aham. ou composição das músicas pro Sola, ou exercício acadêmico, né? Porque no mestrado você tem que estudar muito, você tem que produzir os artigos, e aí você vai escrevendo, e você tá ali numa concentração tão formal. E para mim, às vezes, uma forma de eu desaguar tudo isso que está acontecendo e talvez até descansar um pouco, eu solto a minha mente e vou escrevendo as coisas, Cara, assim. mas ficou muito E bom, aí mano. surgiu alguns textos na época da pandemia ainda, e eu não sabia direito que nome eu ia colocar. O primeiro texto foi sobre bananas que eram radioativas por causa do potássio, e aí ficou o nome, Bananas São E Radioativas. você estudou, como Eu que você estudei fez? geologia antes de ir para Geologia. teologia e para música, Só pra você né? entender, depois você E é vai. uma área da geologia, é uma área da ciência, né? Ciências naturais e tal, então mexe bastante com física, com matemática, com química. E não é só isso, não é só a geologia, né, gente? Ele mistura um monte de conhecimento que ele tem com a cosmovisão cristã, que no É, final tem uma mensagem que você fala: Uou, eu quero é, mais. sabe por É muito quê? interessante isso, Gui. E aí vem um pouquinho do que a gente faz na APECOM, porque Sim, a ideia da evangelização, utilizando a comunicação, boa, a bem. gente, obviamente, é um trabalho artístico também, mas a gente tem que compreender que estamos procurando alcançar um público que está na Isso, internet, um público que conhece de ciência, um público que tem consumido várias coisas e muitas vezes é um público talvez não alcançado. O exatamente. público de cultura pop, o público do YouTube, são pessoas ali que são muito digitalizados
E é um acúmulo de conhecimento tremendo, assim. Tem um filósofo sul-coreano que chama Byung-Chul Han. E ele, num livro chamado No Enxame Digital, ele fala que a internet é um mar de informações, e nesse mar de informações o que é perdido é a verdade. Uau! E é um desafio para o Forte isso, cristão, hein? é um desafio para o cristão apresentar a verdade num lugar que tem um monte de outras verdades, Sim. um monte de informações, um monte de 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, dicas sobre culinária, aí YouTube de reality show, aí coisa de criança, aí depois gameplay de videogame. Então tem um monte de coisa. E a ideia do Bananas São Radioativas, ela brota dentro de uma mesma, talvez, temática que alguns livros que eu consumi quando eu estava começando a me interessar sobre ciência. Tem dois livros, acho que um deles eu vou falar só. É o 111 Questões sobre o Universo e o Espaço, Que legal. do Isaac Asimov. E é um livro de questões sobre ciência, sim, sobre planetas, sobre como se formam as estrelas, sobre como que funciona um foguete e várias coisas assim. E a gente tem essas dúvidas Sim. sobre a natureza, sobre a vida. E essas dúvidas sobre talvez ciência, nesse aspecto mais naturalista, inevitavelmente elas vão levando o nosso coração a dúvidas sobre a existência. Quem é Deus? Para onde a gente vai quando a gente morre? O que é o tempo? O que é a eternidade? E nós, como cristãos, hoje em dia, mais do que nunca, nessa sociedade líquida, sociedade pós-moderna, chame o que quiser, tem vários nomes para a mesma coisa, é uma sociedade que está aí perdida no mar de informação. Muitas vezes a sociedade hoje ela não sabe nem as próprias perguntas que ela tem feito. Boa. E talvez nós precisamos de cristãos maduros, e é o que a gente tem tentado fazer, que são muito apoiados em uma boa teologia, muito apoiados no livro sagrado, na escritura sagrada, que conseguem captar as perguntas que as pessoas estão fazendo e conectar esses vários pontos e apresentar novas respostas baseadas no mesmo livro. E apresentar, talvez, até novas perguntas para uma sociedade que talvez nem tenha feito mais perguntas. Então, é uma grande questão isso, é uma grande discussão apologética, mas é um exercício artístico também, e é um outro viés também do que a gente tem feito, não só aqui na APECOM, né, mas também Sim. nos outros lugares que temos participado, seja com música, seja com a escrita literária, seja com a produção de podcasts e de discussão, né, sobre cultura, né, porque nós temos o Peregrino da Alvorada aqui na APECOM, também participo do Contemporama, que é um podcast sobre filmes, séries, animes, HQs, jogos de videogame, cultura pop no geral, sabe? Um ambiente ali pra gente discutir sobre essas coisas, eu acho importante, porque na tarefa de evangelização, o conhecimento que muitas vezes está ali, ó, líquido, a gente precisa apresentar algo sólido para a sociedade. E o que mais sólido nós temos senão um evangelho? E aí estratégias criativas da gente levar o evangelho são extremamente necessárias hoje. Exatamente. E eu acho interessante que agrada todas as idades, né? Porque você vai falar coisa dos É. anos 80, 70, você vai falar coisa dos anos do ano 2023, que eu encontrei jovens que às vezes a gente tem temor de, temor não, às vezes a gente não sabe como falar a Você fica linguagem na do dúvida, jovem, né? Não consigo né? falar igual adolescente. Aí eu encontrei pessoas lá num lugar onde meu marido foi pregar em Americana que falaram, gente, bananas são radioativas, que podcast é esse? E aí eu vi aquele jovem com o olho brilhando, Gui. É Legal. por isso que eu falo assim, sabe? Quando você tem um temor a Deus e põe aquilo para favor do reino, para glorificar a Deus mesmo, ele faz, ele usa. Então, tantos talentos, por isso que eu gosto de falar do que Deus tem feito através de você para incentivar pessoas a fazerem. E eu acho que a gente precisa de mais. Não é? E mais. Passou-se o tempo que. Eu acho que mais assim no sentido de incentivar pessoas e talvez gente que tenham talentos diferentes, e ele fala assim, mas eu não vou fazer um devocional tradicional, mas eu posso fazer uma conexão com a minha área de trabalho e colocar ali essa conexão, o entendimento da própria palavra, o que a palavra diz a respeito daquilo, sabe? Como que eu conecto isso com a minha relação com Deus, porque nós como cristãos temos que fazer isso.
A gente não tem a vida devocional, a vida espiritual dividida e descolada da vida comum. O Michael É, Orton tem um livro lá, eu acho que a gente, em algum dos programas, a gente divulgou ele, o Simplesmente Crente. sim, E nesse livro é assim, eu vivo no ordinário. E nas tarefas ordinárias eu vou viver o meu relacionamento com Deus de maneira até, para aqueles que são mais entusiastas, até simples demais. Porque é exatamente isso que Deus nos coloca como tarefa, de é, viver como santos no mundo. Não somos do mundo, mas estamos inseridos no mundo, sabe? E aí a gente exatamente. se relaciona com as diferentes coisas que acontecem aqui. Gui, e agora Diz. eu quero pedir para você dar um conselho para quem quer começar, Tá. para os artistas iniciantes, como que eles fazem para desenvolver as suas jornadas artísticas? Quais as dicas que você daria? Dá. Olha, segundo uma boa dica que eu recebi, e uma boa fala que talvez em algum tempo vão dizer, eu tenho três coisas para falar para você. É Vocês vão importante, entender três mais para coisas. frente isso daí, a gente vai contar aqui. Primeira delas é procure referências. Boa. E quando eu digo referências, eu preciso dividir em dois esse tópico. Primeiro, referências artísticas do que você faz, e segundo, referências pessoais. Nós, como Legal. cristãos, nós vivemos em um discipulado em Cristo Jesus e um discipulado mútuo, vida na vida. Então, há um pastoreio mútuo na igreja. O apóstolo Paulo, ele aconselha a própria igreja, quando eu entendo que a palavra habita ricamente em nosso coração, eu posso instruir e aconselhar mutuamente a igreja. Então, eu te aconselho, você me aconselha. Isso é vida da igreja. A gente, em Cristo Jesus, tem uns aos outros, sabe? E essas referências que eu tô falando. Então, há referências É, artísticas, específicas, técnicas, mas há referências pessoais que o artista precisa ter. que legal. E principalmente pastoreio. É, Segunda coisa é buscar os instrumentos corretos para aquilo que você faz. olha, O que eu quero dizer com isso? Ah, eu toco violão e eu quero ser alguém que toca violão. Então eu preciso buscar o melhor violão possível para que aquilo que eu legal. faço. Enquanto eu ficar correndo tentando outras coisas que não aquilo, eu vou ficar sempre me escondendo atrás do não tenho dinheiro suficiente, não coisa, porque o seu investimento ele diz muito sobre o compromisso do teu coração. Então, se eu tô querendo aquilo realmente e eu não consigo me organizar para, eu vou, por exemplo, gravar vídeos, eu quero editar vídeos e tudo mais, eu tenho que me esforçar para, sei lá, comprar uma câmera, ter um instrumento necessário para o que eu vou fazer e tal. Então, essa segunda coisa ela é muito importante. Que legal. E a terceira coisa é busque oportunidades de trabalho. E oportunidades de trabalho fazem a gente florescer profissionalmente, artisticamente. Por que eu falo busca oportunidades de trabalho? Porque a gente tem a tendência de colocar qualquer trabalho artístico, eu não vou falar especificamente de nenhum, como um hobby. Boa. E aqui eu tô falando com gente que talvez tenha essa vocação da arte. Olha que E ela legal. não vai ser um hobby para você, ela vai ser uma profissão. Então encare como uma profissão. O Hans Huckmacher, ele dizia que o artista, ele precisa ser bastante artista mesmo, teórico, e até um pouco filósofo nesse aspecto, mas o artista também precisa ser empreendedor. Então ele precisa procurar dar valor àquilo que ele faz. E a igreja, nesse aspecto, precisa também dar valor àqueles que produzem arte. Porque assim eles vão florescer, eles vão melhorar, eles vão cada vez mais criar artefatos artísticos com maior qualidade. E isso tem a ver, sim, com investimento, tem a ver, não só de dinheiro, né, mas de tempo, de ensino, de paciência, até mesmo de promoção mesmo da coisa. Então, essas três coisas são importantes. As referências, é importante os instrumentos necessários para aquilo que você vai fazer, você se municiar das coisas necessárias. Mas eu quero tanto escrever um livro, o que você precisa? Ué, compra um computador, abre o Word e começa a escrever, sabe? Mas eu quero muito produzir em casa as músicas e tal. Então procure o que é necessário. E aí você pode começar com pouco.
E à medida que você vai crescendo, você vai trocando e se melhorando, né? Foi assim com a gente. A gente começou a gravar num estúdio sem muitos recursos, sem nada, assim, de grandioso. E à medida que a coisa foi acontecendo, a gente foi investindo na coisa. Que E legal. obviamente que a coisa vai crescer, porque você vai melhorando, você vai incentivando, sendo incentivado por fora de você, né? E se auto-incentivando também quando você treina, se capacita, procura saber mais e tal. Então tudo isso é necessário, essas três coisas. E lembre-se, eu acho que o que coroa tudo isso seria uma quarta coisa, né? Mas acho que seria reduzir demais eu colocar isso como quatro, Aham. porque tá Não tá em contornando ordem. tudo, tá Tá. acima de todas as coisas. É você entender que a arte que glorifica a Deus é a arte que edifica e serve a igreja e o mundo. Legal. Então você não tá produzindo arte para si mesmo, você tá produzindo arte para os outros. Você quase quebrou minha quarta pergunta, que eu ia falar lá do começo. Primeira entrevista que eu fiz com vocês, o que me chamou a atenção foi que há muito tempo vocês caminham com essa vontade de fazer a vontade de Deus, sabe, Gui? E isso eu acho que às vezes falta hoje no mundo tecnológico, onde a aparência, onde a gente expõe lá um mundo que fake, digamos assim, né? E eu acho isso muito bonito. Eu queria que você falasse como fazer para conservar um coração temente ao Senhor em meio à arte. Tá bom? O artista ele precisa de igreja. Legal. O cristão precisa de igreja. Não há vida e não há sobrevivência para um artista se ele não tiver uma comunidade, se ele não tiver uma igreja, entendeu? Se ele não andar com cristãos, se ele não for pastoreado, se ele não for liderado. Legal. E é uma tentação grande para vários tipos de trabalhos artísticos, né? Desde os trabalhos mais técnicos até os trabalhos de um artista influencer da internet, por exemplo, um músico, e etc. Precisa de igreja. Que legal. O meu lamento muitas vezes é quando eu conheço gente do nosso lado, dos artistas, que acabam perdendo e perdendo muito e se perdendo porque não frequentam a igreja, porque não estão envolvidos, porque não servem na igreja. E se perde muito. E aí, de repente, algumas questões vão se abrindo demais, abre os princípios, abre valores, abre mão de várias outras coisas, e de repente o artista já está perdido em alguma coisa e ele nem se reconhece mais. Então, o grande conselho para essa era, e principalmente a era digital, nós precisamos de uma Que igreja. legal. Todo cristão e principalmente o artista, não saia da igreja local. Enfatize isso. Não tô falando que o seu trabalho artístico precisa ser para a igreja local. Não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que você, como artista, precisa de uma igreja local. Ainda que o seu trabalho artístico seja a produção de história em quadrinhos, por exemplo. Sabe? Que você vai vender na feira do livro, que você vai numa Comic Con, que você vai deixar nas livrarias, etc. Que legal, que legal. Nossa, dá vontade de perguntar muita coisa, mas nosso tempo está correndo aqui e eu quero te agradecer, Gui, Muito porque legal. realmente é referência. Eu falo isso para a glória de Deus sem medo do que. Não preciso puxar saco de ninguém, mas para a glória de Deus, referência, porque eu acompanho e sei o temor que isso é feito. E eu quero te agradecer por vir aqui compartilhar conosco sua experiência, suas dicas preciosas de buscar e principalmente, né, esse valor de ter uma igreja, de buscar sempre a glória de Deus e te agradecer muito e pedir para você deixar uma mensagem final para quem Legal. vai assistir, para quem está assistindo agora. E, gente, se quiser, antes da mensagem final, se quiser seguir, como que tá as suas redes sociais, Tá. solas, tem projeto? Projeto Sola é Projeto Sola em todas as redes sociais. O meu perfil individual, pessoal, é @guiamarino. Então, Guiamarino. Contemporama. Com I, um I só. O Tá, mesmo Gui I Amarino. do Gui é o I do Iamarino. Boa. Contemporama, você vai procurar lá e você vai achar. E
você pode seguir o YouTube da IPB, que a gente produz É, as coisas todas os nossos vídeos, todas as coisas que nós fazemos aqui com a PECOM estão a partir de lá e dos perfis da IPB oficial. legal. É E que tá isso. vindo muita coisa boa aí, E aí, tem né? uma enxurrada de Por coisa, né? favor, quase que eu. Mas é que tá tudo dentro dessa criação que a gente Sim, falou, tá tudo aí nesse assunto, mais ou menos, mas tem vindo muita coisa boa aqui na IPB sim. Multi, não poderia deixar falar disso. Com certeza. E a mensagem final que eu posso dizer tem a ver com isso. Acho que Ai, que bom. continue usufruindo da extrema qualidade de cada um desses projetos que a gente tem feito. Divulgue isso. Tudo isso é para edificação da igreja, para evangelização da mensagem, para evangelização do mundo, né? Para que a mensagem do evangelho chegue às casas, chegue através dessa janela. Tem uma pessoa que, quando ela apresenta a rádio, ela fala assim: você que abriu a janela da sua casa. E essa janela aí no seu browser é para chegar e chegar cada vez mais longe. Nós não somos limitados pela internet, então dá pra gente chegar isso a outros países, chegar para muito longe do nosso próprio país. Então, É, a ideia disso é que você aproveite, seja um vídeo musical, como os Pockets, né? Seja um vídeo ali de um videocast, uma mesa cast ali discutindo sobre cultura pop ou vida pastoral, ou então um programa como esse, né, de muitas variedades, que você tem entrevistas e tudo mais, ou até mesmo os grandes devocionais que temos feito, Verdade e Vida, o Bíblia para a Igreja, são momentos que você está lá com a palavra de Deus sendo edificado por um pastor, sendo guiado na exegese da palavra, né? Ou então os podcasts que a gente tem dos mais diversos, tudo isso é feito para servir a igreja, para promover beleza no mundo. Então divulgue, aproveite, se entretenha com essas coisas, que também é justo, e permita-se que isso te dê uma visão mais ampliada amém. dessa realidade e que isso, de algum modo, glorifique a Deus, Amém. que você se sinta inspirado a caminhar nesse mundo aqui, enquanto nós aguardamos a volta de Jesus, glorificando a Deus em todas as coisas, porque é para isso que a gente foi chamado, né? O fim principal do homem é glorificar a Deus ao e aproveitá-lo, ao se deleitar, ao gozar nele eternamente. Eternamente. É, Amém, amém. amém. Eu tenho certeza que você também está gostando. E eu quero te agradecer, Gui. Valeu. Obrigada. Obrigada por Muito feliz de estar enriquecer. aqui. Peguei várias dicas também para mim, É. pessoais. E é desse jeito, E né? todos nós acho que A gente faz crescemos para os fazendo outros, isso. mas a gente sempre recebe Muito de bem. Deus, né? Muito bom. Obrigada mais uma Legal, vez. obrigado a você. E a gente continua com o nosso programa com mais conteúdo para você. A arte não vem com facilidade. Esse impulso sagrado dado por Deus, tanto para praticar quanto para tornar-se um poema. É difícil viver nesse amor generativo e é para isso que somos criados. Para pintar a luz nas trevas, para cantar em cocriação, para voar em abundância. Uma bela truta marrom nativa, ou a presença eterna do Criador nas águas impetuosas e cheias de vida, vem pela graça. E tal é a arte do artista que cria para, em e por nós. Esse é um trecho do livro Arte Mais Fé, de Makoto Fujimura, publicado pela Thomas Nelson Brasil. E esse foi mais um programa Multifrequência, pela IPB Multi, a multiplataforma de comunicação da Igreja Presbiteriana do Brasil, feito especialmente para você. Obrigado pela sua companhia, obrigado por estar conosco durante esse programa e termos aprendido tanto juntos, não é verdade? Fiquem com Deus, a gente fica por aqui e eu espero você numa próxima vez.